Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou fazer um resumo breve sobre o que nós trabalhamos no módulo 1 de língua portuguesa. Vamos começar com os poemas visuais, tá? Então, nós trabalhamos bastante com poemas visuais, demos exemplos, vocês produziram o próprio poema visual. Então, vamos lembrar do que se trata? Poema visual dá sempre a ideia de movimento. Então, nós estamos acostumados a ler na apostila, em livros, que os poemas são escritos em versos, em estrofes, sempre alinhados um embaixo do outro. O poema visual, ele é um pouco diferente, porque ele dá essa impressão de movimento, tá? Então, por exemplo, temos poemas visuais em forma de caracol, no qual a gente tem que virar a folha ou a cabeça para a gente conseguir ver, tá? Então eu vou deixar para vocês aqui vários exemplos de poemas visuais. Alguns já trabalhados em sala e outros novos para vocês darem uma olhada, tá bom? Vou deixar aqui para vocês verem. Então, elas podem ter formas diversas, né? Como vocês puderam observar nos exemplos que eu dei em sala. Então, geralmente, o poema visual, ele é escrito por palavras, frases e desenhos. E as palavras são sempre associadas ao tema. Então, por exemplo, se eu for falar sobre o dinossauro, o meu poema visual vai ter a imagem de um dinossauro. Se eu for falar sobre o café, o meu poema vai ter a xícara e a fumacinha do café, tá? Então, as palavras que eu for compor o meu poema visual sempre tem a ver com a imagem que eu vou fazer dele, tá? Eles podem ter recursos sonoros. Existem aqueles poemas visuais que são escritos apenas com letras ou palavras. Porém, tem aqueles que a gente pode produzir um som, né? Ah, mas como que eu vou produzir um som em uma folha de papel? Eu não estou escutando, não estou ouvindo nada. Então, o que a gente pode fazer? Utilizar de versos ou de frases e palavras do qual a gente repete ou a vogal ou a consoante. Por exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Então, a gente pode fazer um poema visual, na hora que a gente vai ler, dá a impressão, né, de que tem esse recurso sonoro, tá? Então, resumindo, o poema visual, ele é basicamente feito de desenho e palavra, os dois associados. Bom, agora nós vamos falar sobre os substantivos. Essa palavrinha que nós falamos tanto em sala, tá? Mas afinal, o que é um substantivo? Substantivo é a classe de palavras que nomeia os seres. Mas como assim, professora? Olha no ambiente que você está aí. Se você está na cozinha, no quarto, na sala, olha em volta de você. Nós temos vários objetos aí, não temos? Então, ó, substantivo é todos os nomes que a gente dá para o objeto. Por exemplo, ó, pincel, lousa, parede, teto, cadeira, lápis, giz. Então, todos os objetos têm um nome e eles são substantivos, tá? Nós podemos também nomear animais e plantas. Por exemplo, cachorro, gato, macaco, tá? E plantas, margarida, grama, árvore, tá? Então, tudo isso são exemplos de substantivos. Também existem os substantivos que são os lugares. Por exemplo, casa, praça, sorveteria, hotel. Os nomes também das cidades, por exemplo, Dois Córregos, Jaú, Nova York, Colômbia, tá bom? Então, os nomes das cidades, dos estados, dos países também são os substantivos. Podemos nomear também os oceanos, Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, Oceano Índico e os planetas,
Terra, Marte, Júpiter. Percebam que eu vou explicar mais para frente que o planeta Terra... Nossa, professora, eu sempre percebo que o planeta Terra é escrito com letra maiúscula. E a Terra, que é onde a gente planta, é escrito com letra minúscula. Peraí que eu já vou te ensinar. Substantivos de forma geral podem variar em gênero e em número. Mas o que quer dizer gênero, professora? Masculino e feminino. Por exemplo, boi se refere ao substantivo masculino. Vaca, o substantivo feminino. Menino, ao substantivo masculino. E menina, ao substantivo feminino. Percebam que existem algumas palavras que nós só trocamos a última letra. Mas percebam aqui comigo. A palavra televisão. Como é que eu sei se uma palavra é do feminino ou do masculino? Como é que eu falo o televisão ou a televisão? Nós falamos a televisão. Então, televisão é do gênero feminino. Celular. Como é que eu falo o celular ou a celular? Nós falamos o celular. Então, se trata do gênero masculino. E ele pode variar também em número, que significa singular ou plural. Singular é quando eu me refiro a um, e plural quando eu me refiro a mais que um. Então, por exemplo, televisão. Deixa eu apagar aqui. Vamos usar celular, por exemplo. Celular é no singular. Celulares eu utilizo no plural. E antes, o que eu coloco? O celular ou os celulares? Nós colocamos os celulares. Por quê? O artigo tem... Opa, aqui a professora errou. É aqui. O artigo sempre vai acompanhar o substantivo. Então, se eu coloco o S, que está no plural, no substantivo, eu também coloco no artigo. A gente já vai estudar sobre o artigo, tá? Então, vamos dar outro exemplo. Flor. Flor, como é que eu falo? A flor ou o flor? A flor. A flor está no singular, porque é uma flor. Se eu disser as flores, reparem que eu coloquei o S aqui no substantivo. Então, você também vai colocar no artigo. Combinado? Vamos explicar então sobre o artigo? O artigo é a classe de palavras que acompanha o substantivo. Então, quais podem ser os artigos? O a, os, as, uma, uns e umas. Por exemplo, menino. Qual artigo eu poderia usar para acompanhar o substantivo na frase? Eu falo o menino ou um menino. E se fosse meninos? Então seria os ou uns. Bom? Cavalo. Qual artigo eu usaria para acompanhar o substantivo cavalo? O também. O cavalo ou um cavalo. Certo? Chinelo. Também. O chinelo ou um chinelo. E placa? Placa é um substantivo feminino, então a gente poderia usar a placa ou uma placa. Então, sempre que você encontrar essas palavrinhas aqui, o, a, os, as, uma, uns e umas, ele se trata da classe dos artigos. Belezinha? Nós estudamos também, na parte de gramática, o aumentativo e o diminutivo das palavras, tá? Então, aumentativo é quando quero aumentar uma
coisa ou algo, né? E diminutivo é quando eu quero diminuir. Existem regrinhas, tá? Pra gente escrever essas palavras no aumentativo ou no diminutivo. Sempre que você utilizar a terminação zinho ou zão, sempre com a letra Z, nunca com S, tá bom? E sempre que você utilizar a terminação ão, o tio, que é esse sinal aqui, sempre na letra A. Vamos treinar? Pé no aumentativo é zão. E no diminutivo é zinho. Percebam aqui, ó, zinho com Z, zão com Z, certo? Mão no aumentativo, mãozinha. Eu já percebi crianças colocando o tio entre o A e o O. Está errado. É na letra A. Diminutivo, mãozinha. Lembrem-se da regrinha, tá? Zinho e zão sempre com Z. Chinelo, chinelão. E diminutivo, chinelinho. E por fim, quadro, quadrão. E diminutivo, quadrinho. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da revisão. Se ficou alguma dúvida, pode me perguntar e até a próxima aula.